Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus, aquele que vive, que reina para todos sempre. Mateus capítulo 6, a partir do versículo 25, na versão A Mensagem. Se vocês se decidirem por Deus, vivendo para cultuá-lo, não ficarão aflitos com a comida que terão de pôr na mesa ou se o guarda-roupa está fora de moda. Há muito mais coisas na vida que a comida que vai para o estômago. Há muito mais coisas para se ver que as roupas que vocês usam. Olhem para as aves, livres e desimpedidas. Não estão presas a nenhum emprego e vivem despreocupadas aos cuidados de Deus. E vocês valem para Ele muito mais que os passarinhos. Será que alguém consegue ficar 1 centímetro mais alto, preocupado diante do espelho? Todo esse tempo e dinheiro gasto com moda, pensam que faz muita diferença? Em vez de correr atrás da moda, caminhem pelos campos e observem as flores silvestres. Elas não se enfeitam nem compram, mas vocês já viram formas e cores mais belas? Os 10 homens e mulheres da lista dos mais bem vestidos iriam parecer maltrapilhos comparado às flores. Se Deus dá tanta atenção à aparência das flores do campo, e muitas delas nem mesmo são vistas, não acham que Ele irá cuidar de vocês, ter prazer em vocês e fazer o melhor por vocês? Quero convencê-los a relaxar, a não se preocuparem tanto em adquirir. Em vez disso, prefiram dar, correspondendo assim ao cuidado de Deus. Quem não conhece Deus e não sabe como Ele trabalha é que se prende a essas coisas, mas vocês conhecem a Deus e sabem como Ele trabalha. Orientem sua vida de acordo com a realidade, a iniciativa e a provisão de Deus. Não se preocupem com as perdas e descobrirão que todas as suas necessidades serão satisfeitas. Prestem atenção apenas no que Deus está fazendo agora e não se preocupem quanto ao que pode ou não acontecer amanhã. Quando depararem com uma situação difícil, Deus estará lá para ajudá-los. Que riqueza de texto, que riqueza. Eu não sei quantas vezes na minha vida, nesses meus 30 e poucos anos caminhando com Jesus, eu já li esse texto. E hoje, mais uma vez, ele se renova diante dos meus olhos, ele se renova no meu coração e na minha mente. É tão fácil, né? Perdermos o foco, é tão fácil nos embaraçarmos com tantas coisas e às vezes coisas tão pequenas, né? Uma primeira lição que eu vejo nesse texto é saber quem nós somos, né? O texto diz que aqueles que não conhecem a Deus, aí sim, fica numa situação difícil, né? Não sabe como é que Deus age, não conhece o caráter de Deus, não sabe do propósito de Deus, não conhece como Ele é gracioso, como Ele é misericordioso, como Ele é bondoso e por aí vai. Então, facilmente se apavora, né? É difícil. Eu costumo dizer que, na verdade, como cristãos e andando com Deus, enfrentamos lutas. Tanto é que Ele diz assim, na hora difícil, em situação difícil, Deus vai vir nos ajudar. Então, essa é a única coisa nova, interessante, porque quem não conhece a Deus não tem nem essa convicção, tem essa esperança de que terá um Deus que o socorrerá na hora da necessidade. Então, essa é a grande diferença entre conhecer a Deus e não conhecer a Deus, né? Viver sem conhecer a Deus, eu acho que deve ser que eu vivi 24 anos, não é nada fácil,
né? Não ter esperança, não ter um lugar de segurança, não ter um refúgio é bem complicado. Por isso precisamos falar mais de Jesus para as pessoas. Elas poderão ter uma vida, a vida verdadeiramente. Além de nascer de novo, experimentarão uma vida com Deus. Então, a primeira coisa é se conhecer ou não conhecer a Deus. Primeiro, saber quem somos. Conhecemos a Deus? Como é que está a nossa percepção de Deus, né? E uma vez sabendo e tendo consciência de que conhecemos a Deus, o seu caráter, a sua bondade, a forma como andamos, não andamos só, mas andamos com Ele, aí vem uma outra percepção, é o valor que se dá ao que é efêmero, ao que é passageiro, né? E não se deixar envolver, né? Estar atento para não se envolver no mundo do consumo, por assim dizer. Eu acho que é bem isso, né? É bem isso que o texto me chama a atenção, porque assisti ontem o documentário, né? O Dilema. Eu gostei do tema, o dilema social, né? Mas o tema do documentário é o dilema das redes. Mas eu acho que o dilema social para mim é mais interessante, né? Porque a rede é só uma ferramenta que está se usando, que é usada e que está comprometendo a sociedade, que está comprometendo o ser humano, a essência do ser humano, né? Então, se não se engodar, né, não perder de foco. Um pouco antes desse texto, no capítulo 6 também, né, o texto vem nos chamando a atenção. Isso, na verdade, é um texto proferido por Jesus, né, por Jesus. E ele fala sobre amar a Deus ou amar o dinheiro, né, amar mamon, que não se ama os dois ao mesmo tempo, ou um ou outro. Mas cremos mesmo que, como cristãos, e aquele que não é cristão que reflita também, podemos sutilmente estarmos engodados e presos aos valores deste mundo e estarmos mais para lá do que para cá. Não é difícil, queridos, não é difícil. Por isso que a Bíblia diz vigiar e orar, para não cair em tentação, porque essa tentação ela é real, né? E aí ele nessa lição de priorizar as coisas de Deus e não se deixar engodar pelos valores deste mundo e desse mundo, né, que hoje está no sistema capitalista, ele faz o contraponto entre o adquirir, o querer ter e o querer dar, né, e o dar, né, e o distribuir. E eu penso que essa é uma outra grande lição para a nossa vida, né? Essa importância de relaxarmos em Deus, né? Como ele diz aqui no versículo, vou ler de novo: quero convencê-los a relaxar, a não se preocuparem tanto em adquirir. Em vez disso, prefiram dar, correspondendo assim ao cuidado de Deus, né? Tão interessante, porque à medida que damos, nós recebemos, não porque devemos dar ou vamos dar para receber de volta, mas porque é a lei do reino, a lei do reino, né? E é muito importante quando a gente compreende e vive a lei do reino de Deus, né? Então, nesse adquirir, no amontoar, no guardar, o viver sempre com medo de que venha a faltar, né? E aquele medo e que gera uma ansiedade que muitas vezes nos adoece de uma forma terrível mesmo, né? E esse dar que é justamente o olhar para aquele que necessita, não é dar por dar, é dar para suprir a necessidade de alguém, é dar sendo resposta de Deus para a vida de alguém, né? Então, de suprir a necessidade do outro, Deus suprir através de nós. Então, essa é uma outra grande lição que o Senhor nos dá nesse texto. E esse, né, inicialmente, um pouquinho antes, quando ele diz, quero que aprender vocês a relaxar. E aí eu me lembro do sábado, do sétimo dia, do descanso de Deus, que muitas vezes nós não desfrutamos, né? Mas esse descansar em Deus, saber que se nos depararmos com uma situação difícil, como com certeza já nos deparamos, o Senhor nos socorreu, o Senhor nos ajudou, o Senhor se fez presente de tantas maneiras, né? Então, amados, que fique essa lição para nós, essa reflexão. É riquíssimo esse texto. Mas primeiro,
a saber quem somos, de que reino pertencemos, né? Discernirmos se estamos muito envolvidos com os valores do mundo ou com os valores do reino de Deus, avaliar isso na nossa vida, compreender que o mais importante é dar essa resposta de Deus e que Deus não nos fica devendo nada, simplesmente nada. E que não precisamos nos preocupar, né? Amanhã é um outro dia, então vamos viver intensamente o dia de hoje com o Senhor. E se vier uma situação difícil, com certeza lá Ele estará para nos socorrer. Deus nos abençoe, nos guarde e faça resplandecer o seu rosto sobre nós e nos dê a paz em nome de Jesus.